Então vamos lá, esse vídeo é para poder mostrar como criar uma disciplina, né, semipresencial usando esse modelo no Canvas, certo? Então eu tenho uma conta no Canvas e essa aqui é a minha disciplina, computação paralela, então vou entrar nela. Bom, de cara você cai na página inicial, aqui vão estar os módulos da disciplina. Cada módulo aqui você pode considerar como uma semana de aula, certo? Cada módulo eu vou colocar um material de estudo que você acrescenta aqui usando esse botão, você vem aqui em página de conteúdo, e aí na hora que você criar uma página de conteúdo, você pode criar uma página como essa aqui, ó. Vou clicar nela para vocês verem. Onde eu coloquei aqui que o material de estudo deles é basicamente assistir esses vídeos aqui iniciais sobre a disciplina, certo? Então, todo material de estudo você cria como uma página, certo? Bom, aí esse cara já está publicado, então eu coloquei aqui a publicação dele, certo? Só que agora eu quero criar o sistema de avaliação. Então como é que a gente cria um sistema de avaliação? A gente vem em tarefas. Aqui em tarefas vai ter uma tarefa inicial com um nome qualquer. E aqui é que eu vou criar os nomes das habilidades que a gente quer avaliar. Então eu vou vir aqui em editar e eu vou vir aqui criar o primeiro, por exemplo, colaboração, certo? 20%. Que é o que eu estou querendo cobrar em colaboração. Vou criar um novo grupo. Então, vou criar um grupo agora que chama construção, que é a parte de implementação. Quero 35% da nota, que vai valer mais na minha disciplina. Agora eu vou criar compromisso. Compromisso eu vou dar 10% da nota, certo? Se o aluno não está copiando, está fazendo as coisas direito. Vou colocar pensamento crítico, que é importante, que seriam as minhas provas, né? Eu vou dar 15% da nota, né? Mas lembra que isso não é exatamente prova, né? É uma das coisas que eu estou cobrando, né? A prova vai estar diluída nesses vários critérios aqui. Depois eu vou criar mais um grupo, que é o grupo comunicação, que eu vou dar mais 10%. E por último eu vou criar o grupo de criatividade. Criatividade, vou dar mais 10% da nota total. Então notem, a princípio a gente não tem nenhum teste nesse grupo, certo? Então não tem nenhum trabalho que os alunos entregaram que está sendo avaliado aqui. Então suponho que eu vou criar um primeiro teste, né? E aí esse teste vai ser um teste lá pro aluno fazer aquele quiz, né, que eu confiro no início da aula e vejo se ele teve o compromisso de estudar durante a semana o que foi pedido, certo? Então, para isso a gente tem que criar primeiro o teste. Então, vamos aqui para o teste. Você pode clicar em testes ou você pode vir aqui, ó, direto no modo e falar assim, quero criar, ao invés de uma tarefa, vou criar um teste, novo teste, vou chamar de quiz presencial 1. E o grupo que eu vou colocar ele é compromisso, que é o que eu quero medir do aluno, é compromisso. Adicionei um item, agora eu tenho aqui meu quiz, vou clicar nele. Ele a princípio está configurado com as coisas default, você pode mudar isso, certo? Então eu posso vir aqui, colocar um enunciado para ele, se é um teste avaliado ou não, qual que é o grupo, se eu quero embaralhar respostas, se eu vou atribuir a todos, quando que eu vou atribuir, certo? Mas eu vou vir aqui em perguntas. Eu já criei algumas perguntas de múltipla escolha, e aí eu vou selecionar essas 3 perguntas que eu já criei, né? E achar essas perguntas aqui não é tão simples, não. Se você vier aqui, ó, você não tem um link aqui, perguntas, por exemplo, que você vai. Então você pode vir aqui, ó, localizar perguntas e clicar aqui, ó, ver banco de perguntas. Aí você vai cair nesse banco de perguntas. E aí na hora que você chegar no banco de perguntas, aí você pode criar um banco. E aí dentro desse banco, se você clicar, você vai poder adicionar uma pergunta. Então o que eu sugiro é o seguinte, você vai em algum teste, abre o banco de perguntas e aí você cria suas perguntas. Depois você só vai selecioná-las aí, certo? Aqui eu vou exibir o que cada pergunta faz. Bom, fica faltando uma coisa. Então se eu voltar aqui em página principal, ou em teste direto, se eu quiser, vou aqui no quiz, e eu vou pegar o quiz e vou fazer o seguinte,
eu vou criar uma rubrica para ele, certo? Então, se eu clicar aqui em rubrica, tá vendo? Protocolo é rubrica no sistema Canvas. Então, eu coloquei adicionar protocolo, eu vou chamar de quiz 1 compromisso, que é o que eu estou avaliando, e aí eu vou descrever qual que é a habilidade, né? Então, o que eu estou avaliando no cara, eu estou avaliando compromisso, eu posso dar uma descrição mais detalhada. Aqui são os níveis, então toda vez que eu clico nessa setinha aqui, ó, ele cria mais um nível para mim, vou criar 4. Então eu vou ter um aqui que é o ponto máximo, que é o nível mestre, né? Onde o aluno respondeu todas as perguntas corretamente, certo? As 3 perguntas. E para esse cara eu dou o valor 1, que é 100%. Lembra lá daquela tabela? 100%, 85%, 70% e 0. Então, vou dar 1, certo? Vou colocar aqui que o máximo da atividade, o valor dela é 1, certo? Aí eu vou vir aqui no segundo nível, vou colocar nível 2, competente, e vou especificar o que é competente. Respondeu 2 perguntas corretamente. Notem que esse é um exemplo bem simples, gente, porque se fosse só isso aqui, você podia criar só a questão de múltipla escolha, né? E aí a nota daqueles acertasse era isso mesmo. Mas você pode ter uma atividade muito mais complexa, né? Que você está cobrando uma coisa muito mais subjetiva, vamos dizer assim. Mas esse aqui é só um exemplo simples. Aqui eu vou dar 0,85 de nota para ele, certo? Agora eu vou vir aqui na descrição do nível 1, que é o nível novato, né? Esses nomes também variam, novato, competente, você pode chamar o que você quiser. Respondeu apenas uma pergunta corretamente, certo? E aí eu vou dar 0,7 para ele, né? E aqui o último nível, que é o nível novato, o nível candidato, né? Deixou de responder as perguntas, certo? Já estava aqui cadastrado. Então, isso aqui é uma rubrica. 100% para cá, 85% para cá, 70% para cá, certo? Então, todas as questões nesse método de aula, ele vale 1 ponto, certo? Todas as questões. Não tem questão que vale mais ou menos, certo? Então, o aluno fica escolhendo o que fazer, o que não fazer. Tudo é importante. Então, criar protocolo, criamos o protocolo. Então, o aluno agora pode ver o que ele tem que fazer para tirar essas notas aqui no trabalho, certo? Então, pronto, nosso quiz está quase pronto. Eu vou fazer mais uma coisinha nele aqui, porque apesar de criar o protocolo, no caso do quiz, né, quando você criar uma tarefa que é basicamente igual a um quiz, a tarefa você pode usar a rubrica apenas para corrigir. No caso do quiz, não. O quiz ele corrige automaticamente, então ele já vai atribuir uma nota automática. Mas você pode pegar depois e usar a rubrica para sobrescrever essa nota, entendeu? Então eu vou vir aqui nas perguntas e vou dar uma pontuação para elas. Então vou dar aqui uma pontuação qualquer. Então vou dar aqui 0. A soma desses caras aqui tem que dar, não pode passar de 1 ponto, certo? Então vou colocar aqui 0,3, 0,3 e 0,4, certo? Para dar 1, o valor do cara vai ser 1, certo? Isso é importante. Bom, aqui exibir detalhes, se quiser ver as perguntas certas. Bom, então vou salvar. Então, finalmente, a gente tem um carinha pronto, quiz. E aí eu vou vir aqui e publicá-lo, certo? Eu posso publicar aqui também. Vou na página inicial, vou publicar. No caso aqui, eu vou publicar na hora da aula presencial. Eu vou deixar aberto ali durante 10 minutos, por exemplo. Certo? Então, publiquei. No que eu publico, o aluno agora vai ter uma visão disso. Então, tem aqui uma outra janela, que é a janela do aluno. Esse aluno já está logado. Vou dar um refresh aqui na página dele. O que o aluno está vendo? Que tem um quiz presencial para ele fazer, certo? Ele pode clicar aqui no quiz. Notem que a rubrica não aparece automaticamente para o aluno. Se ele quiser ver a rubrica,
é mais complicado, mas você tem que ensinar isso para o aluno, porque senão ele vai falar que não tinha rubrica. Você tem que vir aqui em notas, certo? Você nota aqui que o Canvas, olha que legal, ele já separou tudo para você, que olha, tem todos os critérios, como ele não fez nenhum, ele não recebeu nenhuma nota e ele não tem nenhuma porcentagem aqui. E aqui do lado já fala também os pesos de cada um. Então se eu vier aqui no quiz, vou em notas, quiz, tá vendo aqui no cantinho tem esse exibir protocolo. O aluno pode clicar aqui, aí ele vai ver como que ele vai ser cobrado nessa disciplina. Aí ele vem e faz o teste, certo? O único jeito de ver é vindo aqui mesmo, eu não encontrei um outro. Então ele vai lá, supõe que ele respondeu aqui, aqui ele marcou todo mundo e ele envia o teste, certo? O aluno enviou o teste, vai aparecer uma nota para ele aqui, ó, 0,7, né? Que não reflete a nota dele realmente, né? Porque a nota dele teria que ser 0,85, porque ele acertou duas. Então a nota que apareceu aqui, no caso do quiz, na tarefa você não tem esse problema, você vai ter que sobrescrever ela com a nota da rubrica. Então como é que você faz isso? Voltando para a tela do professor, eu agora posso vir aqui no quiz e ver se alguém já respondeu, certo? Então eu venho aqui e venho aqui em Speed Grader. Esse cara aqui é o cara que te ajuda a corrigir mais rápido. Então você vem aqui no Speed Grader, aí você vai ver que tem um aluno que respondeu, né, esse quiz que tem aqui. E aí, tá vendo? Eu posso sobrescrever a nota dele. Então eu posso colocar, por exemplo, aqui no final, eu posso exibir o protocolo que eu estou usando. Como ele acertou duas, eu vou dar nível 2 para ele, que dá 0,85, né? Não está aparecendo, está bem aqui no cantinho. Vou salvar essa pontuação de 0,85, mas a nota dele continuou 0,7. Então você pode vir aqui embaixo, ó, e corrigir essa nota para o que você gostaria, que é 0,85, por exemplo, certo? Ele vai aparecer essa mensagem aqui, né, que algumas perguntas precisam ser revisadas. Então você pode dar uma nota aqui fictícia, né, só para preencher aqui o valor, né, total. Aqui é o 0,3, 0. Quais perguntas ele está pedindo? Não precisa, Vou deixar aqui só o 0,85, vou dar 0 em todas, né? O jeito mais fácil. Dou 0 em todos e corrijo a nota aqui embaixo dando 0,85. Então você zera todo mundo e coloca aqui que vai ser mais fácil. Eu atualizo os pontos. Atualizei, agora o aluno está com 0,85 e ele ainda tem esse critério aqui que ele foi avaliado. Se você voltar lá na tela do aluno, né? O aluno, se ele der um refresh aqui na tela dele, aqui já apareceu uma notificação, tá vendo? Falando que ele foi ali, ó. Pontuação deste trabalho, 0,85 de 1, certo? Então aqui apareceu a pontuação para ele. Ele sabe que ele recebeu isso, por quê? Porque ele sabe o protocolo. E agora aparece aqui, ó. Em compromisso, ele está com 85% na nota, certo? Então esse aqui já está aparecendo aqui para o aluno. Certo? Então, bom, então era isso. Dessa forma agora, como é que vocês fazem para continuar com as demais aulas aqui, né? Quais seriam os próximos passos? Os próximos passos seria a criação mesmo, né, dos próximos módulos. Então você teria um módulo por semana e em cada módulo você estaria colocando as atividades, e aí você colocaria pontos, toda atividade valendo um ponto, e aí você colocaria o protocolo para aquela atividade e ia corrigindo. E no final, você vai ter essa avaliação, tá vendo? Você mostra o aluno, quiz presencial, tirou 1, ele tem umas funções aqui de exportar um arquivo CSV, se você quiser, né? E aí você pode visualizar a nota de cada aluno, né? Você clicar aqui. Bom, gente, era isso. Valeu.